Só para questionar, então, constitucional, vamos tentar resolver mais uma questãozinha, então. A assertiva fala o seguinte: igualdade formal é o tipo de igualdade que garante tratamento diferenciado para pessoas com desigualdade de oportunidades. Aí pergunta se a assertiva está certa ou errada. Para a gente acertar essa questão, temos que dar uma olhada no título 2 da Constituição, onde fala dos direitos e garantias fundamentais, que é o capítulo 1º, né? Dos direitos e deveres individuais e coletivos, que é do artigo 5º. Os direitos e garantias fundamentais desse artigo 5º, eles são proteções que o cidadão busca do Estado para condições dignas junto à comunidade. Essas proteções são parametrizadas na Constituição, né, no título 2º, que vai do artigo 5º ao 17, não é só no 5º, é no 5º ao 17. E o artigo 5º, então, é um dos títulos mais extensos da Constituição, mas ele também é a parte do Constitucional que mais cai em prova, sabe? Então, o artigo 5º ele também pode ser dividido em uma espécie de micromódulo, que ele é muito grande, né? Então dá para dividir em micromódulos, se tratando de temas específicos em cada um deles. Nesse caso, dessa questão aqui, dá para dividir no primeiro micromódulo do artigo 5º, que dá para chamar de igualdade, né? Tanto que a questão fala o seguinte, só para relembrar, né? Que igualdade formal é o tipo de igualdade que garante tratamento diferenciado, ou seja, igualdade formal é a igualdade que garante tratamento diferenciado para pessoas com desigualdade de oportunidade, ou seja, igualdade formal, tratamento diferenciado para pessoas com desigualdade de oportunidade. Vou ver se essa assertiva está certa ou errada. Vamos lá. Vamos dar uma lida nesse artigo 5º, então, que do inciso 1º ao 3º fala em igualdade, para ver se a gente consegue resolver essa questão. No artigo 5º fala o seguinte: todos são iguais. Olha, todos são iguais aonde? Perante a lei. Ainda fala assim, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, ou seja, a igualdade, sem distinção de qualquer natureza, que é garantida a brasileiros e estrangeiros residentes no país, e garante também a inviolabilidade do direito à vida, ou seja, o direito à vida é inviolável, a liberdade também, a igualdade, a segurança e a propriedade, nos termos seguintes. Aí os termos são os incisos do artigo 5º, mas é bom dar uma ressaltadinha aqui, né, nessa parte principal, alguma coisa que é bom ser ressaltado. Então, no artigo 5º, ali, igualdade se refere à igualdade entre pessoas físicas e jurídicas, entendeu? E tem dois tipos de igualdade, vamos aproveitar e comentar as igualdades. Tem a igualdade formal, que é uma igualdade igual para todos, né? E tem a igualdade material. O que seria a igualdade material? Seria tratar os desiguais de forma desigual, equiparando-os. Por exemplo, os deficientes são tratados de forma desigual para eles terem uma igualdade perante a sociedade, por exemplo, as cotas raciais, as pessoas que tiveram historicamente menos acesso a estudos e tal, então eles têm um tratamento desigual para eles conseguirem competir de forma igual no mercado de trabalho, né? Costuma-se dizer que às vezes entre uma corrida entre um negro e um branco, é como se o branco, uma corrida de 100 metros, é como se alguém branco tivesse mais oportunidade de 50 metros na frente. Então por isso tem um tratamento desigual, beneficiário às cotas raciais, porque essas pessoas tiveram mais dificuldade historicamente de oportunidade, de acesso aos estudos e tal, por uma série de questões históricas do Brasil e, por que não, do mundo todo. Mas voltando a essa definição, então, o que seria igualdade formal, que é igual para todos, igualdade material, que seria tratar os desiguais de forma desigual, equiparando-os, que é, por exemplo, para deficientes, cotas raciais, etc., a gente já consegue responder a questão. Se a gente for voltar à questão, ela fala o seguinte: igualdade formal é o tipo de igualdade que garante tratamento diferenciado para pessoas com desigualdade de oportunidade. Na verdade, a definição de igualdade formal quer dizer igual para todos. E a definição de igualdade material, que seria tratar os desiguais de forma desigual, equiparando-os, por exemplo, deficientes, cotas raciais, etc. Então, se for ler essa definição de igualdade formal, ela está incorreta, porque, na verdade, essa igualdade que fala que é igualdade material, ou seja, na matéria, tu olha a igualdade e garante tratamento diferenciado para pessoas com desigualdade de oportunidade. Então essa afirmativa ela está incorreta, porque não seria igualdade formal. O correto seria igualdade material. Para ela ficar correta, teria que ser assim, ó: igualdade material é o tipo de igualdade que garante tratamento diferenciado para pessoas com desigualdade de oportunidade. Como fala em igualdade formal, que seria igual para todos, então essa assertiva ela está errada.
A gente pode aproveitar aqui para falar mais um pouco sobre Constituição, vamos falar já sobre todo esse tema de igualdade do artigo 5º, inciso 1º ao 3º, e tem que lembrar que a Constituição vale em todo o território nacional, conforme o título do artigo 5º, ou seja, para brasileiro e para estrangeiro em trânsito. Quem tiver aqui, seja brasileiro ou estrangeiro, a Constituição, as leis estão valendo para todo mundo. E o estrangeiro, no caso, ele só não tem acesso à ação popular, né? Também é importante grifar palavras como vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Em relação à propriedade, esse tema ele vai ser amplamente abordado no artigo 5º, ainda mais só que lá do inciso 22 ao 26. O primeiro inciso do artigo 5º fala o seguinte: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações no termo dessa Constituição, ou seja, embora haja leis especiais como Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Maria da Penha, homens e mulheres têm igualdade de direitos e obrigações. Em situações normais, não tem como ter um preconceito de gênero para dizer que o homem é melhor que a mulher ou a mulher é melhor que o homem. O inciso 1º do artigo 5º da Constituição fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações no termo dessa Constituição, pelo menos na lei. Na realidade, seria muito bom que fosse observado isso. E essa questão do são iguais, quando afirma, ele é igual ao princípio da isonomia ou da igualdade. E essa igualdade é de direitos, mas ela também está condicionada à igualdade de obrigações, né? No inciso 2º do artigo 5º, fala de outro detalhe, fala que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, esse inciso 2º do artigo 5º, ele personifica o princípio da legalidade ou reserva legal. Ou seja, somente a lei nos obriga ou nos veda de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. A legalidade ela serve para o ato público e deve ser sempre previsto em lei e destituído. Do que ele tem que ser destituído? De vontade própria ou impessoal. Ou seja, se eu estou no serviço público, eu devo fazer somente o que a lei prevê, independente se a pessoa que eu estou atendendo, seja um ente privado ou outro ente público, se eu gosto dessa pessoa, se eu não gosto, se ele é homem, se ele é mulher, tem que atender todos de forma igual, porque a gente só faz. Quem está no serviço público deve fazer somente o que está previsto em lei. Em relação ao ato privado, pode se ver da seguinte forma: tudo que não é proibido é permitido. Ou seja, o ato público é tudo que não está estritamente permitido é proibido, ou seja, tem que fazer só o que está na lei. Já no ato privado é o contrário, tudo que não é vedado é possível fazer. Então é possível fazer tudo que está escrito em lei e tudo também que não está previsto como ilegal é possível fazer, desde que tu seja um ente privado. Já se a pessoa é pública, está trabalhando no setor público, ela não pode diferenciar pessoa alguma, empresa alguma, ela tem que fazer tudo somente o que está previsto em lei. Vamos a mais um inciso aqui que ainda fala nessa questão da igualdade, né? No inciso 3º do artigo 5º, ninguém será submetido a tortura nem tratamento desumano ou degradante, que fala ninguém, né? Então esse inciso visa garantir o quê? A dignidade da pessoa humana. Até quem é preso, a primeira coisa que é feita é ir no médico para atestar que essa pessoa não foi torturada, né? Sempre tem aquele exame corpo de delito que eles falam. Essa dignidade da pessoa humana também é tema do artigo 1º ao 3º e também inciso 41 desse mesmo artigo 5º aqui. Esse inciso aqui, que ninguém será submetido a tortura, nem tratamento desumano e degradante, que nem eu falei, ele protege o interrogatório e ele também sustenta a atuação dos direitos humanos, né? Então, sobre esse tema igualdade, eu até anotei um resuminho aqui, só para dar uma reforçada no final. Quer dizer, do resumo assim, desse constitucional do artigo 5º, inciso 1º ao 3º, desse tema igualdade, a gente pode resumir rapidinho aqui. Quer dizer que essa igualdade inclui quem? Inclui brasileiros e estrangeiros. Essa igualdade tem duas formas: igualdade formal, que é igual para todos, né? Que voltando à questão, ele fala que a igualdade formal é o tipo de igualdade que garante tratamento diferenciado para pessoas com desigualdade de oportunidade, e realmente essa não é uma igualdade formal, por isso que a questão está incorreta. Assertiva, na verdade, fala da igualdade material. O que seria igualdade material? Seria tratamento desigual visando equiparação, ou seja, trata de forma desigual as pessoas que tiveram dificuldade de oportunidade para equiparar elas a outras pessoas que não tiveram essa dificuldade. Isso é da igualdade material. Então, por isso que a questão está incorreta. Se falasse igualdade material, estaria correto. Como fala, igualdade formal, incorreta. A questão do público
público, tudo que não é permitido é proibido. Trabalhou no setor público, tudo que não é permitido é proibido, ou seja, só faz o que está em lei. Tu, como pessoa privada, já é o contrário, tudo que não é proibido é permitido. Questão da dignidade da pessoa humana, no que tem essa dignidade? O que ela veda? Ela veda tortura, veda tratamento desumano e veda tratamento degradante. Então, terminei aqui esse resumindo o artigo 5º, inciso 1º ao 3º, cujo tema é igualdade. Lembrando que, de acordo com a questão aqui, igualdade formal é o tipo de igualdade que garante tratamento diferenciado para pessoas com desigualdade de oportunidade. Essa questão está incorreta, porque seria uma igualdade material. A igualdade material, sim, que seria o tipo de igualdade que garante tratamento diferenciado para pessoas com desigualdade de oportunidade. Então, questão incorreta. Eu vou deixar essa questão salva depois com o jogo da velha só para questionar. Então, só colocar na busca jogo da velha só para questionar, vai ser possível achar essa questão e talvez mais outras questões que já estão salvas lá, que aí não tem perigo da gente perder nada, ok?